Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é o Tio Spook, vulgo Rodrigo vulgo Tio Spook, e hoje trago a vocês mais um podcast, mais um ensinamento, um aprendizado, mais uma aula para vocês, tomando como base um livro, uma citação, uma obra, um artigo científico que nós achamos interessantes trazer para elucidar todo o contexto do canal. Sentem-se e acomodem-se, porque tem muita coisa legal a ser aprendida a partir de agora. Desde o sucesso do livro Life After Life, escrito na década de 1970 por Raymond Moody, outras publicações e a mídia trazem inúmeros relatos de experiências de vida após a morte ou de quase morte. Mas não se trata de uma nova forma de fazer sensacionalismo com relação a uma experiência, embora o livro de Raymond Moody tenha feito muito para reavivar a ideia na consciência popular. Acontece simplesmente que a nossa capacidade para nos comunicar com a mídia e com o mundo é um pouco mais fácil do que era 50 anos atrás. Há relatos que remontam ao século mais ou menos o IV a.C., quando Platão recontou a história do mito de Er, sobre um soldado que morreu no campo de batalha e voltou à vida para contar as suas experiências. Um conto do historiador Plutarco, do século I depois de Cristo, revela que um homem de má reputação caiu de um precipício e morreu, voltando à vida 3 dias depois em seu funeral. O reverendo Bede, monge do século mais ou menos 8 depois de Cristo, relatou a visão de Drytlow em sua Ecclesiastical History of the English People. Bede conta a história de um piedoso pai de uma família do norte de Drytland que morreu uma noite de uma doença grave, mas reviveu no dia seguinte ao amanhecer, aterrorizando os que pranteavam ao se sentar de repente em seu leito de morte. Ele relatou o que tinha visto no outro mundo a esposa e mais tarde um monge que repetiu a sua história para Bede. No século VI, o Papa Gregório o Grande, em seus diálogos, contou sobre um eremita que ressuscitou e relatou a sua passagem pelo inferno, onde viu homens pendurados sobre o fogo. Justo quando ele também seria arrastado para as chamas, um anjo veio em seu socorro e mandou-o de volta para a vida com as palavras: "Vá e pense bem em como vai viver a partir de agora." Segundo relatos do século XIX, uma médium, a Sra. Conant, revelou que, ao morrer de uma overdose de morfina, ela encontrou a sua mãe no céu e voltou para contar a história. O geólogo e alpinista suíço Albert Heim sobreviveu a um acidente quase fatal e depois disso reuniu 30 relatos em primeira mão de outros sobreviventes com experiências de quase morte semelhantes. Nos últimos 40 anos, talvez tenha sido o ano das investigações sobre as experiências de quase morte, o dito EQM, e as experiências fora do corpo, o EFC, que chegaram mais perto de comprovar a existência de um outro mundo ou de presenças espirituais. Cunhada por Rhea A. White, um ex-pesquisador do Laboratório de Parapsicologia da Duke University, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a experiência humana excepcional, que eles chamavam de EHE, é um termo genérico para experiências fora do normal que geralmente envolve o contato espiritual ou sobrenatural. Essa experiência é até o momento inexplicável pela ciência. Ela inclui níveis superiores de consciência ou percepção, experiências transcendentais ou fora do corpo, sentimento de interconexão com ou outra dimensão fora deste universo, separação de todas as dimensões e uma sensação de estar totalmente em harmonia com os universos. Existe a impressão de se estar em uma realidade diferente ou em um lugar sem fronteiras. Depois de tal experiência, a vida pode adquirir outro significado, e os sujeitos relatam que já não temem mais a morte. Uma das EHEs mais controvertidas é a experiência de quase morte. A maioria dos sujeitos, eles acabam relatando ter uma experiência de quase morte durante uma cirurgia de porte ou em acontecimentos traumáticos, como acidentes de carro ou ataques do coração. As pessoas que afirmam ter passado por uma delas normalmente relatam a sensação de que, durante essa experiência de quase morte, ainda tinha um corpo,
mas de natureza diferente do que deixaram para trás. Elas vislumbram o espírito de parentes e amigos que já morreram e podem encontrar algum tipo de barreira ou fronteira que represente o limite entre a vida terrena e o mundo espiritual. São muitas vezes dominadas por intensos sentimentos de alegria, amor e paz. E apesar disso tudo, voltam para o corpo físico e continuam a viver. A psicóloga clínica Edith Fiore apresentou vários relatos de experiências de quase morte em sua pesquisa. Durante a década de 1980, ela observou que a maioria dos indivíduos relatou ter flutuado ou se elevado no ar e visto a cena de cima. A princípio, os sujeitos parecem estar sozinhos, mas logo sentem a presença de guias espirituais ou encontram parentes falecidos. Um dos casos que ele relatou foi do tal Roger, que morreu enquanto praticava um esporte a cavalo na França. Ele descreveu uma sensação de calor se espalhando por todo o seu corpo, depois da qual viu uma luz branca que aos poucos foi sumindo à distância. E ele era capaz de ver tudo, tanto esta dimensão quanto as outras. Antes ele acreditava na vida após a morte, mas durante as experiências o pensamento de voltar ao corpo era quase repulsivo e ele não tinha dúvida de um estado espiritual da existência. Bom, Rick Strassman, um psiquiatra que supervisiona a Cottonwood Research Foundation no Novo México, acredita que uma droga alucinógena produzida pelo corpo humano e conhecida como DMT, a dimetiltriptamina, ajuda a consciência a deixar o corpo. Segundo suas teorias, quando uma pessoa está à beira da morte, ou talvez quando esteja sonhando, a glândula pineal ela libera essa substância chamada de DMT, responsável por grande parte das imagens relatadas por sobreviventes das experiências de quase morte. No entanto, o Dr. Strassman também observou que a glândula pineal torna-se visível pela primeira vez aproximadamente no 40º dia do desenvolvimento fetal, que é o mesmo período de tempo que, segundo o livro tibetano dos mortos, a alma leva para reencarnar. Esse poderia ser um sinal de que a glândula pineal e a alma estão em segunda forma interligadas. Poderia o aparecimento da glândula pineal ser um sinal de que a alma reencarnou em um novo corpo? Dr. Peter Framwick, um respeitado neuropsiquiatra britânico, pesquisou 300 relatos de experiências de quase morte. Criticado por afirmar que a experiência humana pode sobreviver à morte do corpo, ele argumenta que ela pode ser mais do que uma função do cérebro e que o cérebro e a mente são coisas distintas. Ele admite que ninguém ainda entende as experiências místicas, mas sobreviventes de experiências de quase morte sempre reinterpretam suas crenças à luz dessa experiência. Ele e a esposa Elizabeth Fenwick relataram em seus estudos que as experiências de quase morte são quase sempre de natureza positiva. Os Fenwicks argumentam que as práticas médicas modernas desvalorizam as experiências do fim da vida e o casal defende uma abordagem mais holística à morte e ao morrer. Outro fenômeno considerado uma experiência humana excepcional envolve a comunicação direta de um membro da família ou um amigo falecido. Os pesquisadores Bill e Jodher Guggenheim recolheram mais de 3.000 relatos em primeira mão de pessoas que acreditam ter tido contato com um ente querido que partiu para o mundo espiritual. O livro deles sobre o mundo espiritual documenta muitas dessas experiências que eles passam a chamar de comunicação pós-morte, ou o famoso CPM. As CPMs envolvem uma repentina sensação de que um ente querido falecido está nas proximidades, embora ele não possa ser visto ou ouvido. As CPMs são geralmente sentidas durante os dias e as semanas imediatamente após a morte, mas as pessoas podem tê-las meses e até mesmo anos depois. Algumas pessoas relatam ouvir uma voz, outras vezes a voz do ente querido, mas a experiência é geralmente não audível para outros. Outro tipo de CPM é a de ser tocado por um ente querido, ou mesmo uma carícia, tapinha, afago, beijo ou mesmo abraço, que são considerados uma expressão de afeto e conforto. Às vezes, a CPM ocorre com uma repentina lufada de perfume favorito, da loção pós-barba, das flores, do óleo de banho, do tabaco e dos alimentos preferidos do ser amado. Uma grande variedade de experiências visuais
pode ocorrer, variando desde a silhueta fina e enevoada da pessoa amada até a imagem do corpo sólido. A visão pode ser apenas de uma cabeça ou dos ombros ou de um corpo inteiro. O falecido normalmente expressa amor e confiança com um sorriso radiante, está geralmente rodeado por uma luz intensa. Aqueles que morreram de doença ou acidentes graves sempre aparecem curados e íntegros, independentemente de como morreram. A comunicação verbal entre o experimentador e o falecido também pode ocorrer, mas não sempre. Visões do ente querido falecido também incluem visões fotográficas ou semelhantes a hologramas. Experiências conhecidas como CPMs crepusculares ocorrem enquanto o experimentador está em alfa, geralmente quando acorda prestes a dormir ou meditando. As CPMs crepusculares podem ter algumas ou todas as características, som, toque, experiências visuais das CPMs descritas anteriormente. As CPMs de estado onírico são lúcidas, vívidas e coloridas. Elas ocorrem durante o sono e são às vezes tão intensas que chegam a acordar a pessoa. Muitas vezes envolve uma dramática experiência fora do corpo, durante a qual ela visita um ente querido na vida após a morte. O ambiente normalmente contém uma bela luz, paisagens e representações etéreas da natureza, além de serem repletas de amor, alegria e felicidade. CPMs por telefone também são relatadas. O telefone toca, a pessoa atende, seja num sonho ou durante a vigília, e ouve um ente querido falecido transmitindo-lhe uma mensagem. Há muitos relatos que abrangem uma ampla variedade de outros sinais físicos de entes queridos falecidos, incluindo luzes ligando e desligando, objetos mecânicos zumbindo e objetos mudando de lugar ou sendo revirados. Isso é chamado de atividade poltergeist. Muitas pessoas pedem a Deus ou aos entes queridos para que mandem um sinal de que eles ainda existem. Muitos relatam que recebem esses sinais, embora possa levar algum tempo para que algo aconteça. Às vezes, esses sinais são tão sutis que podem passar desapercebidos ou considerados mera coincidência. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo, mais um episódio desse incrível podcast conhecido como a Bíblia da Vida Após a Morte. Espero que vocês tenham gostado, espero vê-los também nos próximos episódios. Não deixe de acompanhar mais um capítulo desse incrível podcast. E só lembrando, para aqueles que realmente procuram e precisam de ajuda, tratamentos direcionados às suas limpezas de casas ou tratamento para suas enfermidades, para doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais, kármicas ou o que for, devem encaminhar sua solicitação única e exclusivamente para limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem tornar-se membros, nós temos o programa Seja Membro. Basta clicar dentro da própria plataforma do YouTube e que você contribui com R$ 8 para nos ajudar dentro desse projeto e continuar caminhando dentro da plataforma, além, obviamente, do sistema de doação pelo próprio PayPal. Além disso, nós temos a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos episódios e nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós.